Nós estamos aqui com a presidente do Sindicato das Empresas de Estabelecimentos de Educação do Estado do Amazonas, da iniciativa privada, colaborando com a formação do cidadão. Nós estamos com a presidente, professora, presidente, Laura, pedagoga, formada na UFAM, tá certo? Isso. Era vice-presidente lá atrás, pegou aquela barra da Covid e agora é presidente, encara esse momento delicado. Tem um ditado que diz assim, né, que mar calmo não faz bom marujo, né? Os bons marujos são feitos nas tempestades, né? Então os grandes líderes, né, eles aparecem geralmente nas horas mais críticas. Então eu desejo boa sorte na sua gestão, nós estamos acompanhando, serenidade, acompanhando os bastidores. E o Segurança Agora, site imediato, TV Onda Digital, tem a honra de entrevistar a presidente Laura Cristina. Professora, primeiro nosso cumprimento, dê uma mensagem para todos os alunos, para todos os professores do Amazonas, do Brasil, nesse momento tão delicado. Fique à vontade para falar o que a senhora desejar. Queria dizer a todos os alunos, professores, pais, comunidade escolar, dizer que desde que tudo aconteceu, nós estamos trabalhando aí incansavelmente para tomar as melhores medidas, recomendações, orientações, e que são medidas que a gente vê que está dando certo, porque a gente tem acompanhado as nossas associadas, e todas essas medidas sempre pensando na segurança escolar e que a gente devolva aí a tranquilidade para todos que fazem da escola o seu segundo lar e que entendem a escola como eu, que é um local de respeito, é um local de sagrado, um local de aprendizagem. Ouvimos as palavras da presidente. Quem é essa jovem presidente? Eu acho que é a mais nova da história do sindicato. Exatamente. Quem é a cidadã? Então, eu sou uma mulher cidadã, nascida aqui no Amazonas, criada no Amazonas. Todo mundo me pergunta assim, não, mas não é possível, você é de fora. Não sou nascida e criada aqui com muito orgulho. E eu acredito que Deus, ele nos prepara para uma missão que a gente já vai ter lá na frente, né? Por que eu estou falando isso para você? Porque eu sempre fui de escola particular, eu nasci dentro de escola particular e sempre vivenciei isso, porque toda a minha família, os meus tios, minha mãe, meu pai... Fala o nome deles, faça uma homenagem a todos eles. Seu pai e sua mãe, nome deles. Minha mãe Laura também, nós somos 14 Lauras na família, eu sou uma das Lauras. Então quando escuta a música do Roberto Carlos de Laura, vocês adoram, né? E todos nós viemos de escola particular. Então eu acredito que eu fui preparada, vamos dizer, para isso, né? Os caminhos foram... Exatamente, para essa representatividade, para trazer mesmo o Sinep, para colocar ele no mapa. Então eu acredito que por conta dessa minha facilidade com a comunicação, de ser uma outra geração, como o senhor colocou agora, eu resolvi trazer outras estratégias para dentro do sindicato. Então eu comecei a gravar mais stories, a conceder mais entrevistas, a não perder nenhum espaço. Então fiz algumas mudanças, principalmente de comunicação, que deram esse protagonismo do Sinep. E aí, junto com essa ação, com a equipe de diretoria, na pandemia a gente ganhou um protagonismo muito grande. Você é de Manaus mesmo? Eu sou de Manaus mesmo. Seu pai e sua mãe, qual a formação deles? Assim, qual a origem deles? O meu pai eu perdi na primeira onda do Covid, aí fora tudo que o senhor colocou agora, que a gente pegou a pandemia aí de frente. Grandes amigos. Exatamente, ainda tive a perda do meu pai, foi bem difícil, mas ele era administrador. A minha mãe é professora de matemática, né? Então, assim, a gente realmente já veio... É a professora de matemática. Então a gente já veio aí nessa linha. Tenho vários professores também, vários tios, professores. Então é como eu falei, assim, quando eu tinha 8 anos de idade, eu descobri que existia essa profissão chamada de pedagoga, que era uma profissão que a gente estudava e que a gente trabalhava dentro de uma escola. Eu descobri isso quando eu tinha 8 anos, hoje é a idade do meu filho. E eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Dele? João. E aí João Osvaldo, em homenagem ao meu pai. Então assim, aí eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer pra minha vida. E eu nunca desisti. Tanto é que no meu 3º ano, que eu passei na Federal, todos os meus amigos passaram para Direito, para Medicina, Engenharia. Você estudar dinheiro, diz logo isso, né? E eu para Pedagogia, né? Estava lá representando a Pedagogia. Mas segui em frente, segui com a minha missão.
e já trabalhei em escola particular grande daqui de Manaus. Quais? Pode citar, não tem problema nenhum. Não, eu já fui funcionária do Lato Senso durante muitos anos, e aí a minha mãe comandava aqui a escola e depois eu fui sendo a sucessora e hoje eu já comando a escola já há 10 anos com a minha gestão. Como é o nome da sua escola? Aqui é o Centro de Educação Meu Caminho. A gente trabalha. Qual a idade? A gente trabalha com idade de creche, desde 1 aninho até 10 anos. A gente vai responsabilidade. É quando o cidadão dá os primeiros passos. Exatamente. Eu acho muito bonito esse trabalho. E a gente está trabalhando cada vez mais para a gente. Hoje, a gente vê uma tendência de mercado de especializações. Então, hoje a gente está seguindo nessa linha. Como? A gente está se especializando e sendo cada vez mais eficiente nessa fase da base, que é essa fase da educação infantil e do Fundi 1. Preparar realmente esse aluno e entregar ele para porque ali ele já sabe o que ele gostaria de ser, como você começou lá atrás, já sabia que ia ser essa fase que a gente pega é a fase de construir a base, de ensinar a ler, fazer uma excelente alfabetização, deixar a criança com essa base bem solidificada para entregar ela para os próximos segmentos, que seria Fundi 2 e médio. Então a gente está se especializando nisso, nessa parte. Eu aproveitei quando estava chegando, fiquei olhando ali a professora tratando os alunos e me chamou a atenção. Falei, quando que na minha época isso era possível? A gente tirar uma foto, chamava um retrato, né? Era uma burocracia, ela estava ali fazendo as fotos com os meninos tudo se arrumando as cadeirinhas, tudo, quer dizer, uma geração. E no movimento sindical, foi o que aconteceu? Da minha trajetória? Da sua trajetória. Como chegou a essa área, vamos dizer assim, delicada, né? Eu fui presidente do Sindicato dos Policiais, estava ali falando, fui da região norte, com o seu amigo Mário Alfieri, lhe mandou um abraço. E é uma missão espinhosa. O pessoal sabe que o negócio não é fácil, né? As cobranças, as metas, como chegou no movimento? A minha trajetória no sindicato foi que nós já éramos uma escola associada e aí eu comecei a me engajar nas ações do sindicato, a me colocar à disposição da diretoria, das assembleias, a me posicionar e me colocar à disposição da diretoria. E aí a diretoria me chamava para as reuniões, para algumas reuniões que haviam, e eu ia, eu não faltava, eu sempre participava. E aí comecei a me destacar por conta da minha participação. E aí houve uma época que precisou fazer uma reeleição, e aí da diretoria que eu participava, eu já fui convidada para ser vice-presidente. Só que foi quando eu assumi a vice-presidência que veio a... Você não tem cara de vice, não tem cara de vice. E aí foi quando veio a pandemia. Aí eu já peguei, exatamente, porque eu tomei posse em dezembro de 2019 e a pandemia foi em 2020. Foi uma fase muito então aí eu assumi a vice-presidência e já peguei a pandemia de cara. E aí pegou gosto? Aí... Para sair é complicado, para sair. E vai ser eternamente presidente. Saiu, eu estava falando em 2005, 2007, 2008. Até hoje, presidente, você vai ficar, é muito bom. Mas acho que o importante é a gente, através do nosso trabalho, é a gente deixar um legado, né? E que as pessoas que venham depois da gente, que deem continuidade a essas ações de tornar o Sinep comunicativo, de fazer ele realmente aparecer, porque quando que na história do Sinep, eu penso assim, a gente antigamente foi convidado para fazer integração com o governo, né? Para a gente realmente unificar a esfera pública. E essa área eu posso falar, eu não conhecia, eu sou do movimento, estou 15 anos já na TV, e do movimento sindical, regional, nacional, sem brincadeira, eu perguntar, mas existe? Eu não conhecia. Agora, sim, quando veio esse movimento, aí me falaram muito bem. Disse, olha, agora tem uma nova diretora, tem uma presidente, tá? Eu fui pesquisar, aí eu vi ações, tá de parabéns. Suas metas, lógico, nós vamos aqui falar desse caso que aconteceu, vamos fazer um resumo, se eu estiver errado pode me corrigir. Em 2002, os primeiros casos aconteceram no Brasil em 2002, né? Estados Unidos, em 1999, os mais graves lá no Colorado, estado do Colorado. Inclusive dia 20, né, faz comemora-se aquele trágico onde morreu um professor e 11 alunos. E no Brasil, em 2002. De 2002 até 2023, eu fui pesquisar os dados do Ministério da Justiça. Nós, como especialistas em segurança, nós temos um dado que a gente chama cifras negras. O que são cifras negras? São as ocorrências não registradas. No Brasil, para cada 5 ocorrências, para cada uma ocorrência, 5 não são registradas. São as cifras negras. E ainda tem outro
fator importante que é brasileiro, é o jeitinho brasileiro. Chama-se as subnotificações. Quer dizer, não bastasse a cifra negra que não resiste, ainda tem as sub. Por exemplo, acontece uma lesão corporal, aí registra como briga de aluno com professor. Aí acontece um fato, 4, 5, 6 alunos são feridos, ou professores, aí tem um roubo de carro. Aí faz um único boletim na escola, quando na verdade tinham que ser 10, 15 boletins. É a tal da subnotificação. Aí na hora de fazer o policiamento, a prevenção, a estratégia, para ser a própria segurança do sindicato, você não tem os dados confiáveis. Por exemplo, a senhora acredita que os dados do Ministério da Justiça e Segurança, de 2002 a 2023 a 2022, 40 casos nas escolas do Brasil todo. Alguém acredita nesse número? É verdade. Não tem nem sentido. Não acredito. 40. Se for multiplicar por 5, daria 200. Vamos colocar 10 de notificação, daria 2.400 casos. Aí eu acreditaria nessa média, mas 40, então agora está todo mundo correndo. Eu estou lhe dando esse dado que é para a senhora basear. Esse fato que aconteceu aqui em Manaus, que foi numa escola evangélica, que repercutiu mais, que teve esse caso, como estão tratando? O comitê que foi criado, que eu fui um crítico no início do comitê, porque os instrumentos já existiam, mas eu conversei com o secretário e tal, estão usando os instrumentos, que é o Gabinete de Gestão Integrado, o CICC, eu vi sua presença em todos. Como é que a senhora avalia a reação do seu sindicato dentro desse contexto da Secretaria do Governo? Faça um balanço do que vocês apresentaram, se está sendo atendido. Assim, a escola que aconteceu a situação, eles não são associados, né? Então isso faz com que a gente tenha um diálogo mais distante. Apesar que eu já tive contato com o assessor jurídico deles, né? E fiz uma prévia, assim, das recomendações do que eu poderia ajudar nesse sentido. E nesse momento, né, a gente... Exatamente. Mas, assim, eu acredito que pelo fato de ter acontecido na segunda, e na segunda noite a secretária de Educação ter me ligado, então eu achei que o governo agiu rápido com relação a isso. O que a gente só precisa continuar observando e fazendo parte mesmo é que essas ações realmente continuem, né? Porque a gente precisa, até que tudo se acalme, eu acredito que a gente precisa sim reforçar a segurança nas escolas. Então, choque exatamente. Então, assim, quem sabe isso veio como um alerta para que a gente reforce as seguranças nas escolas, que estavam algumas lacunas, algumas brechas, e que por conta disso essas coisas aconteceram. Então, eu acredito que isso não tenha sido bom, mas já pegando um lado de alerta do ocorrido, eu acredito que as ações agiram de forma rápida e a gente ficou assim bem, se sentindo bem, vamos dizer assim, pertencente quando, exatamente, quando a gente foi convidado a ter um assento. A gente mandou para o coronel as escolas que vão fazer manutenção amanhã normal das suas aulas, presencial. Ele prontamente deu o recebido no nosso e-mail para disponibilizar já as viaturas. Então, está tendo realmente uma articulação integrada entre a esfera pública e privada. Então, o meu comprometimento com as associadas foi que nós íamos pedir um reforço policial ao coronel e que ele ia disponibilizar. E assim que eu liguei para ele, falei com ele... Coronel Mira, do secretaria. Na verdade, o representante que eu estou em contato é o coronel Navarro. Então, a gente... Muito competente. Exatamente. Então, ele me deu na hora uma resposta, não demorou, colocou o recebido. Hoje eu já entrei em contato de novo, estou esperando ele me responder para saber se está tudo certo com as escolas que nós indicamos que vão funcionar amanhã normalmente. Eu comecei agora, nesse dia 20, que tem os boatos, né, no submundo, redes sociais e tal, que vão comemorar e tal. Então todo o sistema de segurança, a partir das 6 horas da manhã, estarão de prontidão em todas as escolas. Ele mesmo está escalado, o general Mansur, todo mundo, eu estava conversando com ele, conversei com o delegado Guilherme Torre também, o delegado adjunto, que é o operacional da Polícia Civil. Então todos os órgãos estarão prontos, pediram até para ele transmitir isso. A gente sempre troca ideia, fala junto e lhe falo isso. Vamos para o intervalo? Bora. Vamos para o intervalo, nós voltamos daqui a pouco. As perguntas que chegarem depois nós vamos mandar. Daqui a pouco tem presente para presidente, que é para arribar. Segurança agora com cidadania, falando de educação. Eu costumo dizer o seguinte: sem educação não há segurança. Voltamos daqui a pouco. Esse é o melhor reconhecimento facial no combate à violência nas escolas. Esse é o drone mais avançado. Esse é o detector de metais mais eficiente.
Nada melhor que o olhar e o cuidado da família para evitar a violência nas escolas. O governo do Amazonas está reforçando a segurança com o aumento de ações socioeducativas, mais psicólogos e assistentes sociais disponíveis para atendimento. Se precisar, procure ajuda. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Esse é o melhor reconhecimento facial no combate à violência nas escolas. Esse é o drone mais avançado. Esse é o detector de metais mais eficiente. Nada melhor que o olhar e o cuidado da família para evitar a violência nas escolas. O governo do Amazonas está reforçando a segurança com o aumento de ações socioeducativas, mais psicólogos e assistentes sociais disponíveis para atendimento. Se precisar, procure ajuda. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Esse é o melhor reconhecimento facial no combate à violência nas escolas. Esse é o drone mais avançado. Esse é o detector de metais mais eficiente. Nada melhor que o olhar e o cuidado da família para evitar a violência nas escolas. O governo do Amazonas está reforçando a segurança com o aumento de ações socioeducativas, mais psicólogos e assistentes sociais disponíveis para atendimento. Se precisar, procure ajuda. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Esse é o melhor reconhecimento facial no combate à violência nas escolas. Esse é o drone mais avançado. Esse é o detector de metais mais eficiente. Nada melhor que o olhar e o cuidado da família para evitar a violência nas escolas. O governo do Amazonas está reforçando a segurança com o aumento de ações socioeducativas, mais psicólogos e assistentes sociais disponíveis para atendimento. Se precisar, procure ajuda. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Esse é o melhor reconhecimento facial no combate à violência nas escolas. Esse é o drone mais avançado. Esse é o detector de metais mais eficiente. Nada melhor que o olhar e o cuidado da família para evitar a violência nas escolas. O governo do Amazonas está reforçando a segurança com o aumento de ações socioeducativas, mais psicólogos e assistentes sociais disponíveis para atendimento. Se precisar, procure ajuda. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Voltamos a apresentar Segurança Agora. Estamos de volta com o nosso programa Segurança Agora. Eu sou Hilton Ferreira, o homem do Oscar da Segurança, num dia especial conversando com a pedagoga, com essa amazônida, né, presidente do sindicato, do Sinep, né? Sinep, sabe que ainda está difícil de pronunciar? Porque não existia, eu não conhecia, tá certo? Então, o Sinep participando de todo esse momento de tensão nas redes sociais, nas escolas públicas, privadas, e aparece essa nova liderança. Eu acho que ela já trabalhava, já estava lá na Covid, já tinha mostrado para que veio, mas agora, nesse momento de turbulência, a presidente Laura vem dando conta do recado. E por falar em Oscar da Segurança, nós trazemos que vocês um presente aqui. Obrigada. Não pode abrir, Pablo. Quem tem que abrir é o presente. Pode abrir, é um presente que nós trazemos no programa Segurança Agora. Olha, eu adoro um café, já vou tomar café aqui com o Hilton. Como é 8 horas da manhã na TV Universitária, tome café com o Hilton Ferreira. Exatamente, Tá eu vou certo? tomar café. E vai tomar café com a nossa presidente também. Amanhã eu vou postar aqui, eu tomando um café com a minha xícara nova. Ótimo, tá bom, muito obrigado. E, em breve, no final do programa, tem mais um convite depois para a presidência. Tá certo? Presidente, o que nós podemos passar de mensagem para os pais? Eu tenho uma linha, inclusive nós começamos nosso espaço colocando principalmente os pais. Aí quando eu digo os pais, eu falo tio, avó, tiago no padrasto, aquele que às vezes a criança vem morar na casa de parente, né? Quando fala pai, dá a impressão que tem que ligar para o pai. Não, você que está com responsabilidade. Uma mensagem para esses outros que não é pai e mãe, que também tem essa responsabilidade. Agora, o que a senhora falaria nesse momento em relação às redes sociais, o uso adequado, horários? Nós temos um quadro, coloca aí, BO evitável, aquilo que você pode evitar, faça você a sua segurança com a nossa presidente, professora Lara. Fica à vontade. Então, um recado que nós estamos trabalhando muito, uma mensagem, né, é com relação aos pais. Estamos orientando que todas as escolas associadas, que elas promovam essa roda de conversa com os pais. Eu mesma já fiz na minha.
para que eles realmente retomem o controle dos seus filhos, que os pais acompanhem os pais ou quem seja responsável, o tutor daquela criança, daquele adolescente, que vejam o que eles estão assistindo na internet, qual é o conteúdo que eles estão se interessando, qual é o teor da conversa nos apps de comunicação, nos aplicativos, né? Então, que isso tudo realmente seja supervisionado por um adulto. Ah, mas meu filho já tem 16 anos. Chama ele para uma conversa, promove o diálogo, promove tempo de qualidade em família, conversa com ele, combina que na hora do almoço ninguém vai mexer em celular, que no carro eles vão aproveitar o trajeto, o engarrafamento, para ir trocando uma ideia, para saber o que ele está sentindo, como foi o dia dele hoje. E aí, através da rotina, você vai conseguir introduzir com relação aos gostos, das amizades, do que ele está gostando. Porque, por incrível que pareça, então, tem pais que não sabem as preferências dos seus filhos. Porque o mundo está tão corrido, os pais precisam trabalhar tanto, que às vezes os pais saem de casa, o filho está dormindo, voltam para casa, o filho continua tudo dormindo, o final de semana também é corrido. Então, se a gente realmente faz um apelo aos pais e deixa aí essa mensagem, a gente colocou como uma das recomendações na nossa primeira nota oficial que as escolas promovam essa reunião e que os pais realmente retomem esse controle com relação aos seus filhos. O BO Evitável de hoje foi com a nossa presidente, Laura, do SINEP, é o sindicato que congrega estabelecimentos de ensino da iniciativa privada. Vamos para a parte da segurança física das escolas. Tem uma questão, revista a moça, revista, aí entrar na justiça, o juiz da fazenda, lá, na criança e do adolescente, eu eliminar, utilizando instalação de detectores de metais. Eu tenho como especialista no funcionamento, mas eu queria saber o funcionamento da presidência sobre toda essa celeuma, essas questões. Olha, ontem nós tivemos em reunião de diretoria com a presença do nosso assessor jurídico e nós já tivemos o entendimento que o detector de metais e a revista de mochilas, ela não sofre interferência no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente, né? Então, podem fazer normalmente. O que o meu posicionamento que eu estou colocando para toda a sociedade é que crianças que sejam do segmento de educação infantil e fundil, que é até 10 anos, que essa responsabilidade seja passada aos pais. Que os pais façam essa revista, que não tem necessidade de fazer revista e passar detector de metais nessas crianças. E que que isso fique para a partir do segmento do Fundi 2. Então, crianças já a partir de 11, 12 anos do Fundi 2 e ensino médio... Quando encerra a idade do ECA a partir de 12 anos, até 12 anos de criança. Né? Exatamente. Então, a gente acredita que no Fundi 2 e no ensino médio, nesse momento, seja necessário, sim, continuar revistando as mochilas, continuar passando os detectores de metais, porque nós temos informações de escolas associadas nossa que ainda estão sendo encontrados objetos não adequados para uma mochila escolar. Por exemplo, como canivete, estilete. Então, são materiais que eles não podem entrar na escola, que eles apresentam o risco. E nesse momento, aquela questão do estilete estão suspensas até para evitar, né? Porque era recomendável antigamente você ter aquele estilete para recortar, está suspensa aquela questão. Nós tivemos a informação também de que a maioria das escolas fizeram um recolhimento de tesouras, inclusive as tesouras que são pedidas na lista escolar, que são tesouras sem ponta, elas estão sem, né? Isso, que não tem ponta. Mas mesmo assim, essas estão sendo recolhidas pela escola. E aí a gente está fazendo um replanejamento pedagógico, porque se aquela atividade precisasse de tesoura, que ela seja feita de uma outra forma. Utilizado outro, aquela régua, tem outras ferramentas que os professores... Com certeza, no mundo de hoje a gente consegue dar uma solução para tudo, né? É verdade, eu gosto muito desse termo, a gente aprende muito, como eu estava falando agora há pouco, do presente, né? Uma garotinha ali, a filha do Roberto, da Associação do Detetive, ela, tio, não pode dizer o presente que tem na caixa, nem a vez, eu tenho 6 anos de idade dando aula, então a gente aprende com eles todos os dias, né? Como é que a senhora enxerga, aproveitando, na hora da revista lá, o que é que tem chegado, que ninguém é melhor do que o presidente não dorme. O telefone do presidente não tem hora. Quem quer se meter nesse negócio, já tem que saber, né, presidente? Ah, mas o telefone é meu, eu não vou atender sábado e domingo. Então, arranje o serviço público sempre 8, sábado e dia, eu vou estar de sexta de liga. O presidente não me liga.
O que é que está chegando, a reação, principalmente, o que é que os professores estão colhendo dos alunos, assim, em relação a essa revista? Alguns já estão colocando agências de portaria, né? A maioria já tem. Já tem. O que as escolas fizeram foi que... Como está reagindo os alunos, professor? O que as escolas fizeram foi que a maioria já tinha AGTs, que são agentes de portaria, e elas reforçaram com vigilantes, não armados. Então, esse foi um reforço que a gente viu uma movimentação muito grande nas escolas associadas, que foi esse reforço com os vigilantes. Mas os alunos, o que eles têm nos colocado é que eles estão um pouco assustados com tudo isso que está acontecendo, mas que a gente tem feito um trabalho, inclusive, orientado também às escolas associadas, que as psicólogas e os departamentos de psicologia que as escolas tenham, que façam uma intervenção para explicar toda a situação que está acontecendo para os alunos. Quer dizer, é normal, filho, pela idade, nós já temos essa idade, mas ninguém gosta de ser fiscalizado, de ser incomodado, de ser policiado, né? Mas o que nós estamos recebendo é que nesse momento eles enxergam também como necessário. Estão bem, né? E as estão porque eles estão assustados também. E ninguém melhor do que eles para saber qual coleguinha que é um pouco mais agressivo, aquele colega que já tinha casos anteriores, como foi o caso lá, infelizmente, o caso da escola que aconteceu no Fábio. E aí, já puxando nesse caso, qual foi uma primeira orientação que nós fizemos por conta da reunião de integração com o governo? Que todas as escolas criassem um telefone de denúncia, mas que fosse criado um telefone para cada escola, não um único que servisse a todos. Cada escola criasse, exatamente, que cada escola criasse o seu número de denúncia justamente para receber essa situação que o senhor trouxe agora. Se tiver alguma suspeita, se algum coleguinha ouvir alguma coisa, já fala com a escola naquele número que já foi determinado para isso, para que a escola tome providência. Parabéns. Há muito que eu defendo. Está na hora de rever esse conceito do 190. Sabe? Esse número único. Sabe? Tudo evoluiu. E nós, na segurança, não estamos querendo aceitar. Sabe o que me falou um oficial israelense? Eu falei no outro programa. Ele é um oficial do Exército de Israel. Ele trabalha aqui no Amazonas com inteligência, consegue. É muito competente. Ele falou que nós não usamos nem 5% do que o celular pode fazer para a segurança. Eu fiquei envergonhado. Ele quando começou, eu não posso dizer aqui questões, e depois eu vou lhe falar algumas coisas que podem ser utilizadas por celular reservadamente. Isso nós não utilizamos nem 5%. Você imagina um desperdício? Esse é um deles. Nós usamos ainda um 190. E agora, uma das críticas minhas nesse comitê, e eu falei isso já ao vivo lá no Nacional e falei no programa, vou repetir aqui, tudo isso que foi criado, pessoal, já tinha. Não precisa criar, perdeu tempo, reunião, isso, aquilo, outro. Já tinha um gabinete de gestão integrado, que é o GGI. Tem um GGI local, errou também o ministro da Justiça, porque tem um GGI nacional. Eu fiz parte 3 anos do GGI nacional e do local. Então, quem senta no GGI tem poder de decisão, senta o presidente, senta o secretário de Educação, não precisava criar nada, comitê, não sei o quê, tá? Quer dizer, demorou, não foi implementado tudo ainda, o GGI já estava pronto. Que é igual esse número que você está dizendo. Parabéns, olha só, então você das escolas privadas, procure o número da sua escola. Então, a senhora manda que nós divulgamos. Vamos divulgar tranquilamente em todas as escolas. Isso é modernidade. Isso é que traz a jovialidade na presidência. Porque você ficar esperando ligar para o 90, ligar para o 8, não é que você não possa ligar no 81 disco de denúncia da secretária, ligue lá. Mas é melhor você ligar na escola, porque a diretora sabe do problema e ela vai logo olhar. Presidente, é o seguinte, o filho de fulano de tal, assim, vamos chamar o pai, já chama o pai, já resolve assim. E aí nós temos 2 canais de comunicação para atender as nossas escolas associadas. Então, um número está sendo implementado agora por cada escola que a gente passou a orientação. E o Cinep, ele já tem uma ouvidoria, que é uma denúncia sigilosa. Então, a gente tem o número da ouvidoria que foi instalado na pandemia e que ele ainda continue por lá. Eu vou passar. E por lá na ouvidoria, por incrível que pareça, nós temos recebido muitas denúncias. Muitas. E temos tomado providência. Eu sou do sistema de segurança e posso falar. Quando você fala polícia e segurança, as pessoas ainda ficam retraídas. É muito mais fácil ela contar para a professora lá e para a presidente, olha, não quis dizer, porque é o filho de fulano de tal, eu sei como funciona. É o filho de uma autoridade, é o filho disso, filho daquilo e tal, mas eu estou trazendo para a senhora me ajudar. Aí entra o jurídico, entra o psicólogo e se resolve a situação.
parabéns. Essa descentralização ela é necessária. Há tempos que eu defendo que tem que haver uma central de comunicação por área. Já que não pode tudo, Zona Leste, Zona Norte. Se você tiver 4 centros de comunicação, as ações são lá. Tem cidades no Brasil, Chapecó, por exemplo, no Paraná, tem uma central de trânsito, tudo integrado na cidade. Então as coisas resolvem ali na cidade. Porque você vai ligar lá na secretaria. Por exemplo, essa de Brasília, o Ministério da Justiça criou um canal, criou mais, não sei o quê. Já tem o número danado do Disque 100, que eu sou contra também, porque ninguém mora em Brasília, né? O Estado não existe. O cidadão mora na cidade, então a cidade, então o aluno estuda na escola, a escola é que tem que resolver. Quer resolver lá na secretaria, para depois passar para a Fica escola. muito distante. Muito E aí isso faz com que atrase as ações, né? Acaba não tomando tempo não providências. tem, não, aí vai Exatamente. reunir. Diz no Brasil que quando você não quer resolver um assunto, você marca uma reunião, né? Quando você não quer resolver um problema. Eu não gosto muito disso. Gosto assim, eu passo o WhatsApp, presidente, onde é a entrevista? É lá na tal, número tal. Opa, por exemplo, como é o currículo dela? Assim, assado. Eu dentro do carro já foi lento. A pessoa se fosse lá na produção, reunir, Não, isso é ligar, verdade. não é verdade? Parabéns por essa iniciativa. Eu esqueci de perguntar o que. Não, acredito que a gente tenha contemplado. Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo e depois nós vamos naquele último blocozinho que é o Pinga Fogo, falando direto com você, tá bom? Eu sou Hilton Ferreira, conversando hoje com a presidente do Sinep, vou ficar falando direto, tá certo? Sindicato, uma cara nova, atuante, respondendo a tudo, não colocando nada para debaixo do tapete. Eu gosto assim. Site imediato, Grupo Norte Digital e TV Onda Digital, TV aberta 8.2. Tome café com Hilton Ferreira, dessa feita com essa bela e competente pedagoga, professora Laura. Estamos apresentando Segurança Agora. Esse é o melhor reconhecimento facial no combate à violência nas escolas. Esse é o drone mais avançado. Esse é o detector de metais mais eficiente. Nada melhor que o olhar e o cuidado da família para evitar a violência nas escolas. O governo do Amazonas está reforçando a segurança com o aumento de ações socioeducativas, mais psicólogos e assistentes sociais disponíveis para atendimento. Se precisar, procure ajuda. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Esse é o melhor reconhecimento facial no combate à violência nas escolas. Esse é o drone mais avançado. Esse é o detector de metais mais eficiente. Nada melhor que o olhar e o cuidado da família para evitar a violência nas escolas. O governo do Amazonas está reforçando a segurança com o aumento de ações socioeducativas, mais psicólogos e assistentes sociais disponíveis para atendimento. Se precisar, procure ajuda. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Esse é o melhor reconhecimento facial no combate à violência nas escolas. Esse é o drone mais avançado. Esse é o detector de metais mais eficiente. Nada melhor que o olhar e o cuidado da família para evitar a violência nas escolas. O governo do Amazonas está reforçando a segurança com o aumento de ações socioeducativas, mais psicólogos e assistentes sociais disponíveis para atendimento. Se precisar, procure ajuda. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Esse é o melhor reconhecimento facial no combate à violência nas escolas. Esse é o drone mais avançado. Esse é o detector de metais mais eficiente. Nada melhor que o olhar e o cuidado da família para evitar a violência nas escolas. O governo do Amazonas está reforçando a segurança com o aumento de ações socioeducativas, mais psicólogos e assistentes sociais disponíveis para atendimento. Se precisar, procure ajuda. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Esse é o melhor reconhecimento facial no combate à violência nas escolas. Esse é o drone mais avançado. Esse é o detector de metais mais eficiente. Nada melhor que o olhar e o cuidado da família para evitar a violência nas escolas. O governo do Amazonas está reforçando a segurança com o aumento de ações socioeducativas, mais psicólogos e assistentes sociais disponíveis para atendimento. Se precisar, procure ajuda. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Estamos apresentando Segurança Agora. Estamos de volta com o nosso último bloco. Poxa vida, mas calma, ainda temos ainda 15 minutinhos aqui com a nossa presidente, Laura Cristina. Laura Cristina. Professora, quem gostaria, quem está se preparando para ser professor,
que por anos ficou assim, como se fosse um subemprego. Quando, na verdade, qualquer Japão cresceu assim, as Coreia, ou Inglaterra, tudo cresce através do ensino. Queria que a senhora falasse para quem tem vocação e quem quer ser professor, qual é a dica, qual a orientação para o professor escreve? Tantos jovens que às vezes têm vocação, mas ficam dizendo que não dá dinheiro, que parece que toda a vida, hoje tudo é dinheiro. O que é que a senhora tem a falar para esse jovem? Eu acredito que esse jovem que tem a vocação aí de seguir nessa área de licenciatura, eu acho que ele tem que seguir com o seu sonho e se especializar. Então, cada vez mais se especializar, ver o que realmente ele gosta, se identifica para dar aula, dar uma excelente aula, fazer o seu melhor, que depois o dinheiro vem como consequência. Porque tudo que a gente foca, expande. Então, se ele realmente se determinar a dar uma excelente aula, ele vai entrar na boca de todo mundo, ficar conhecido, dar o seu melhor, e aí ele pode arranjar vários empregos, pode empreender, ter novas ideias e ter um sucesso, sim, no seu futuro profissional. Você viu aí? Conselho de quem sabe. Conselho de quem sabe. Não fique buscando só no Google. Nem tudo que está no Google é verdadeiro. Hoje tem negócio, tudo é o Google, ninguém quer mais que folheado, quer livro e tal. Qual foi o seu primeiro dia de aula? Você disse que é inesquecível quando a professora entra no primeiro dia de aula, assim, é verdade? Mas desse ano? Não, na sua história. Quando assim, realmente é isso que eu quero, era isso que eu pretendia. Quando foi? Então, assim, como eu expliquei, né? Eu decidi que eu queria ser pedagoga, porque uma tia minha mais velha, irmã do meu pai mais velha, ela é pedagoga, e aí eu descobri que... Qual é o nome dela? Tia Isa, minha tia Isa. E aí eu descobri que tinha uma profissão que você estudava para trabalhar dentro da escola. Eu falei, nossa, é isso que eu quero. Eu quero estudar para trabalhar dentro de uma escola, porque eu amo o ambiente escolar. Mas naquele momento, assim, lá atrás, quando eu tinha 8, né, há 31 anos atrás, eu não imaginava onde eu iria chegar. Sabia né? que ele está no meio. Exatamente, eu queria estar dentro da escola, fui, segui, foquei, consegui, mas eu não imaginei que eu iria chegar a ser uma representante de todas as escolas particulares. Vamos voltar. Eu quis falar disso para dar uma quebrada, porque eu vou fazer uma pergunta agora, que é essa questão da violência em si. Qual foi o caso que mais me chocou nesse momento agora, nessa crise dessa jovem? Foi a idade, foi os modos de ação do jovem. Tivemos o caso em São Paulo, que chamou muita atenção. Tivemos o caso em Florianópolis, que esse foi gravíssimo. Já tivemos, esqueceram até, olha como o Brasil é, esqueceram até aquele caso do Rio de Janeiro, quando um jovem entrou atirando. Esqueceram, ninguém nem fala. O Brasil tem um negócio muito sério. Né? Em Realengo, parece que não houve mais, não, Realengo não existe. Sabe? Eu fico chocado com o descaso, desmonte da segurança no Brasil como um todo, e essa distância da segurança da educação, que não tem como, não se faz segurança sem educação. O que mais lhe choca nesse momento? No caso, pode ser um exemplo, pode ser nacional. Assim, eu vou lhe dizer que hoje, o que mais a gente tem trazido para uma reflexão dentro das nossas reuniões de diretoria, o que tem nos chocado, respondendo a sua pergunta, é que a situação está de dentro para fora. E isso é uma coisa que a gente precisa destacar na nossa entrevista. A situação não está lá fora tentando entrar nas escolas, a situação está dentro das escolas, de um aluno que planeja desde os 10 anos de idade fazer um atentado como esse e espera 2 anos e determina aquele dia para que esse atentado ocorra, né? Que foi o que aconteceu exatamente. Então, assim, a gente percebe... Em São Paulo foi isso, ele saiu da escola, voltou, ele não se deu bem lá na outra escola, teve confusão com ele, voltou para mais um planejamento. E a situação de Realengo, ele também alega que quando ele estudava naquela escola, ele também tinha sofrido bullying, ele também tinha algumas mágoas, algumas ressalvas, e aí ele planejou em voltar e cometer todo aquele massacre. Então a questão do Blumenau, que foi uma situação de fora para dentro, da questão do jogo, exatamente, ela é atípica. Mas se você for observar os outros, até aquele menino de 13 anos que matou a professora a facadas, todos eles são situações de dentro para fora. Então a gente precisa... De 1 a 10, então, de 1 a 10, 8, 9, 7, 8, 9 de dentro para fora. De dentro para fora, de alunos de dentro, ex-alunas e alunos de então, de 1 a 10, 8 ou 9 seria de dentro para fora e os outros 2
seria situações especiais. E mais um sinal de alerta, o que a gente pode fazer com isso, né? Realmente capacitar os coordenadores, os gestores, os pedagogos que estão acompanhando esses alunos, esses adolescentes, de realmente ter uma supervisão e pedir ajuda aos pais. Porque aí a gente faz a nossa parte dentro da escola e os pais que tinha na caderneta, professor. Como é que é feito hoje essa relação? Digital, né? Como é que é essa? A tecnologia. Mas ele recebe aquela caderneta, ele dizia, hoje é uma caderneta digital. O pai recebe digital. tudo que está acontecendo com o filho. Como eu recebia, por exemplo, assim, o Wilton distratou, exatamente. o zelador e tal. Hoje, eu digo assim, hoje situações cotidianas, elas são passadas aos responsáveis de forma digital, a não ser que a escola pondere que já há uma frequência naquelas situações e chame os pais para uma reunião. Mas é documentado através do digital, da tecnologia. Isso acontece? Acontece. Mas será que o pai lê? Mas será que o pai dá importância? Mas será que o pai, quando chega uma notificação só faz aquele lá que a gente faz, os e-mails que a gente recebe, a gente não quer ler. Exatamente. Aí é que tá. Por isso que as escolas... Estão pensando em alguma coisa de amarrar para que ele seja cientificado? Existe alguma maneira? Olha, algumas agendas escolares digitais, elas já pedem confirmação de leitura, o que é um respaldo para as escolas. Hoje, a maioria tem não confirmação. recebi. Exatamente. A maioria tem confirmação de leitura com o horário, com notificações igual o WhatsApp, dia da ocorrência, o dia do fato. Tudo registrado. Passado pelo psicólogo tal, assim, assado, né? Quer dizer, para não dizer depois que não foi avisado. Exatamente. Mas me chamou a atenção, quero voltar esse tema que você não falou, presidente. De dentro para fora é a questão. Então, toda essa tensão, lógico, tem especialista também, tanto da psicologia forense, da psiquiatria, da área da segurança. Eu estou até estudando ainda, mas o efeito contágio. Eles estão batizando de efeito contágio. Eu gosto muito de nomes assim, porque a gente fixa como tem cifras negras, como eu falei, subnotificação. Esse efeito contágio das redes, dos grupos, dentro da escola também ali, a senhora acha que esse efeito contágio é o que gera todo esse temor? Ou é mais, tem que trabalhar muito focado dentro? Hilton, eu não acredito que o efeito contágio gere todo esse temor. Eu acredito que a gente hoje existe dentro da nossa sociedade adolescentes com problemas psicológicos e que muitas das vezes são negligenciados pela família, que não tomam providências, não dão algum valor que realmente, a importância que realmente aquela situação ela está pedindo, e aí chega a esse extremo, aí vira uma bola de neve e chega nesse extremo que a gente está vendo, porque como a gente já ouviu em várias palestras, em várias reuniões, isso é um pedido de socorro. Por isso que tudo isso que está acontecendo, exatamente, é um sinal de alerta. Infelizmente isso aconteceu, mas felizmente a gente também precisa enxergar que isso é um alerta e um grito de socorro de adolescentes, de famílias desestruturadas, que estão precisando de apoio, que as escolas promovam mais rodas de conversas com pais. Também as escolas que têm essa parte da religião, que façam de uma forma mais atuante, as escolas que não têm, por exemplo, a minha é uma escola laica. Então, a gente que não trabalha religião, mas a gente trabalha valores, independente de qualquer religião, de respeito, de empatia, de companheirismo, né, de limite, disciplina. Então, isso são valores antigos, mas que hoje estão fazendo falta porque está tudo banalizado, está tudo muito solto. Eu lhe digo situações de alunos que eles batem nos pais na frente da escola. Alunos que falam assim, não faça isso com a sua mãe, respeitam mais a gente do que os pais. Está nessa situação. Por isso, alunos de 5 anos. Eu acho que aumenta a taxa, chega a 9, de 1 a 10, a questão é interna. Interna. Tem que ser revisto esses conceitos. Se na iniciativa privada a senhora enxerga tudo isso, eu fico aqui imaginando o que está acontecendo na escola pública. Os meus filhos estudaram no CPN 1, os 3. Um é PE, a outra é psicóloga e professora de inglês, o outro é odontóloga. E chiava, o mais novo, mas não sei o que, eu quero sair, não sai, só saía no horário. O pai veio buscar, não, o horário é esse. Ele está doente? Não. Está com algum problema? Não. Tem alguém em casa precisando dele? Não. Ele vai sair no horário com todo mundo. Isso ajudou muito. Eu sou testemunho de que
Eu estudei no primeiro colégio da Polícia Militar do Brasil, que é o CPM de Pernambuco. Então, as grandes notas, lógico que tem Lato Senso, tem escola privada, diversas escolas muito boas, diversas, Batista, escolas particulares muito boas. O próprio Adventista tem sido também reconhecido, mas isso aí me chamou muita atenção e eu acho que tem que haver uma grande discussão. E eu vou aproveitar e colocar à disposição a nossa palestra do Manuel Fonteiro, ficar à disposição do sindicato, conversar com os professores, aquelas maiores que os alunos, bem para informar, responder, porque às vezes eles querem saber. Por isso me ligou uma criança perguntando, esse número, faz o que com esse número quando eu ligo para lá? O nome da gente fica lá, as crianças não tem nada, fique tranquilo. É um número para registrar como tem na escola. Às vezes o menino fica com medo de que estão registrando dele. Não pode transformar a escola também numa delegacia, né? Eu sou contra isso também. Eu esqueci alguma coisa? Não, acredito que a gente conversou sobre tudo. Eu posso pedir para ela encerrar o programa? Nós vamos encerrar o programa diferente. Quem vai encerrar o programa de hoje é a nossa convidada. Antes disso, nós realizamos esse ano, tem a 9ª e a 10ª edição, que teve o ano passado, São Oscar da Segurança da Cidadania. A presidente vai receber um convite para estar presente. Com certeza. Aqui não tem peixada que recebe os melhores, só receberá um convite para participar do 10º Oscar da Segurança e da Cidadania com a reconhecimento do seu trabalho. Perfeito. Obrigada. História. E, primeiro, quero que a senhora fale dessa lei. O senador Plínio deixou uma mensagem para o senador Plínio, que estará também com a gente no Oscar de Segurança, uma lei 1464, 2021 já é lei, não é nem projeto de lei mais. Quero que a senhora fale. E fique à vontade para encerrar o programa com uma mensagem para os pais das escolas públicas, das escolas privadas, para os professores. Fique à vontade. Bom, queria primeiro agradecer o espaço ao Sinep. Eu acho que todo o espaço nesse momento é bem-vindo. A gente está procurando atender a todas as demandas justamente para momentos como esse, da gente ter mais uma oportunidade de falar com os pais de escola pública, privada, os pais como um todo, de que a educação dos seus filhos é uma coisa super importante, que não deleguem e deem realmente prioridade ao seu filho, porque o tempo passa tão rápido, né? Então que vocês aproveitem momentos em família, controlando, dando limite, o respeito, como era na educação de antigamente. Presidente, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado a todos. Site imediato, TV Onda Digital, Grupo Norte Digital. Perfeito. Obrigada. General Mansur, governador do estado, está aqui o nome para fazer parte do Gabinete de Gestão Integrada como membro permanente. Tenho certeza que ela vai contribuir muito com a segurança escolar, como membro efetivo. É um instrumento muito importante no sistema de segurança. Parabéns pela iniciativa da inteligência, do comitê e tal, mas volto a dizer, o instrumento já existe há mais de 10 anos. É aplicar todas as diretrizes do Gabinete de Gestão Integrada e tenho certeza que ela, como membro, ela vai honrar e vai ajudar e muito. Vocês viram o conteúdo. Por que nós trazemos uma entrevista especial? Porque às vezes numa entrevista rápida, uma coletiva, não tem a oportunidade de conhecer as pessoas. Assim como você esteve com o senador Plínio, você está hoje com a nossa pedagoga, com a presidente do Sinep, a Laura Cristina, que deu uma aula de civilidade, de conhecimento, e isso engrandece a todos nós. E é uma amazonense, como diz a música, né? Caboclinha da terra. Caboclinha da terra. Qual é o seu prato preferido? Um tambaqui assado. Olha aí, um tambaqui assado. Calma, a minha equipe fica logo toda escalada. O Rodrigão e o Pablo, muito obrigado a Brenda, a Cristiane Binelli e ao Álvaro Corado, ao Júnior da TV Onda Digital, por abrir esse espaço. Só aqui na Onda Digital, só aqui no site imediato, no Segurança Agora, que você tem vez e voz para a cidadania. Eu sou Hilton Ferreira, o homem do Oscar da Segurança. Que Deus nos proteja sempre. A conferência de hoje é especial para essa jovem presidente, a dona Laura Cristina. Fui. Muito obrigado. Foi uma ótima entrevista. Que bom. Gostou? Esse foi mais um Segurança Agora com o Wilton Ferreira. Como vocês viram, né, a entrevista com a competentíssima, é essa palavra mesmo, Laura Cristina, presidente do Sinep. Você viu, né? Ela falando sobre as escolas, falando sobre tudo que você precisa para seu filho, para sua filha e também para qualquer criança que esteja em sua casa.
Agora você vai ficar com um pedacinho da entrevista com o excelentíssimo Sérgio Fontes. Coloca aí. Segurança agora na Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social da Prefeitura Municipal de Manaus. Estamos chegando para entrevistar Dr. Sérgio Fontes, o primeiro amazonense a dirigir a Superintendência da Polícia Federal, foi superintendente em Rondônia, foi diretor de administração da Polícia Federal e foi diretor da Academia Nacional de Polícia. E hoje é o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social. Pela primeira vez, a Guarda Civil Metropolitana está armada, treinada, inclusive com porte para uso individual. Mas nós vamos falar da violência nas escolas, o que a Secretaria está fazendo, o que a Prefeitura Municipal de Manaus está fazendo e o que é esperado do novo sistema de proteção na rede municipal de ensino aqui em Manaus. Eu sou Wilton Ferreira, site imediato TV Onda Digital, o homem do Oscar da Segurança. Tem a juventude que não me conhece ainda. Quem é o cidadão, doutor Sérgio Fontes? Olha, eu sou, como você falou, amazonense, sou policial federal, não deixei de ser, estou aposentado, mas ainda sou policial federal. Entrei na década de 90, no início da década de 90, e passei por esses cargos que você falou aí. Também tive a grata experiência de trabalhar com você na Secretaria de Segurança, como secretário estadual de Segurança Pública. Foi uma experiência muito boa. Eu sempre digo que os quadros nossos do Amazonas são fabulosos. O Wilton era meu assessor e, assim, passamos quase 3 anos lá, né? E agora nós estamos aqui nessa experiência de uma municipalização da segurança pública, ou seja, a segurança pública sendo olhada com um olhar diferente pelo município, que é onde as coisas acontecem, né? Cidadão mora no município. Cidadão mora no município, as pessoas moram no município. E é um projeto, isso era um projeto de campanha, um compromisso de campanha do prefeito Davi Almeida, e ele passou o primeiro ano de mandato dele todinho preparando o arcabouço jurídico ali, mudando a Constituição, para a guarda poder usar arma e tal. Em novembro a secretaria foi criada, em fevereiro de 2022 eu assumi. Então eu estou com um pouco mais de 1 ano e alguns meses aqui. E 1 ano na segurança não é nada, né? Não é nada. Tem guardas aí que está estruturada há 10, 15 anos. A nossa já tinha 73 anos, né? É agora que ela formou a primeira turma armada ano passado, 50 homens. Já estamos caminhando na preparação, já está em andamento a segunda turma armada. Nós já triplicamos as viaturas, estamos num processo, e tem muita novidade. Vamos falar sobre isso. Vamos fazer um balanço. O que está acontecendo? Eu sou como estudioso da segurança, como especialista. O que está acontecendo nessa onda mundial, estadual, municipal, né? Parece que o planeta está meio desajustado, o país assim. Essa onda da violência, que a escola é só um reflexo, né? O que você deve a esse fator assim? São vários fatores, isso não é isolado. Outras crises de raiva já tomaram conta da humanidade. A gente tem notícia, a Segunda Guerra Mundial ela foi antecedida por convulsões no mundo inteiro, né? A Revolução Russa, a Revolução da China, enfim, Revolução Francesa. Então, tudo isso é decorrente de uma conjuntura, não é um fator só. No Brasil, infelizmente, nós utilizamos muito a criminalidade como o vetor da nossa violência, mas eu acho que não é só isso. Porque nós, pessoas de bem, obviamente não nos trocamos com o criminoso. Então, se o criminoso é violento, se a violência aumenta por conta da criminalidade, isso não deveria necessariamente repercutir na nossa conduta pessoal. Então, eu acho que são outros fatores, a educação, as mídias sociais, elas trazem um componente de ódio muito importante. Um instrumento muito fácil, muito barato, né? E é muito fácil, exatamente o que você falou, é muito fácil.